vai ter, então, a escola vai alinhar a gente ter aula prática? Acabou que ele não deu para perguntar isso, né? Ô, Raul, sim, tá? Vai ser tudo alinhado. É claro que, para vocês verem que o assunto aí agora foi até a pandemia, para vocês verem que isso aí a gente não tem controle, ok? Mas esse a gente vai ter sim, tudo bem? Eu não olhei, não consegui olhar para você, acho que o Carlos vai até depois responder continuamente com vocês quais disciplinas que tem. Agora, por exemplo, esses ensaios não destrutivos, tá? Eu estou em rede nacional sendo gravado aqui, não é complicado para a gente, por exemplo, é claro que eu vou ter que ver, tá, gente? Não estou prometendo, porque eu não posso fazer isso por mim, mas eu acredito que, por exemplo, líquido penetrante, a gente pode fazer uma prática disso. É um ensaio, de certa forma, simples, a gente agrega ele com ensaio visual, como eu falei, eu vou fazer esforço com o coordenador, eu acredito que ele vai endossar isso, e a gente fazer ali um líquido penetrante, a gente atender algumas normas do ASTM 2 e a gente fazer uma prática disso que eu acho muito interessante. Esse segundo módulo, bem dizer, é obrigatório a gente fazer aula prática, né, professor? Ou não? Você está pensando no ponto positivo ou negativo disso? Assim, você fala, não, eu não quero, eu quero... Não. Eu falo em questão que, tipo assim, no primeiro módulo, quando a Natália era coordenadora, ela falou que não era obrigatório, né, o estágio. Sim. Uhum. Mas, para quem não trabalha, igual eu não trabalho na área, talvez pensar em fazer um estágio, parece que eu conheço pessoas que fazem curso técnico e falam que para fazer estágio tem que ter aula prática obrigatória na questão da escola, para fazer o estágio. Eu acho que você está quebrando minhas pernas aí, tá? Esse negócio falando de aula prática, cara. Eu queria saber, porque eu acho que para fazer estágio tem que ter as aulas práticas contadas, professor, nas horas ou não? Não sei como é que funciona, primeira vez que eu faço. O professor nem estava pensando nisso, aí agora também já vai querer fazer uma aula prática aí. Fora que ele já tomou todos os horários da semana praticamente. O negócio aqui, Raul, o papel aceita tudo, Raul, põe lá que você... Olha, eu posso falar uma grande bobagem, mas isso não tem influência não, viu? A questão da aula prática, ela é mais, vamos dizer assim, depende da área, pessoal. Depende da área, tá bom? É porque a pessoa que eu conheço, o estágio, por exemplo, de enfermagem. O estágio, o estágio para enfermagem, por exemplo, é obrigatório. Tá. Então, cada curso tem uma... Enfermagem não dá para... Não vai ser só na teoria, não. Medir a pressão do boneco, não tem jeito, não. Então eu vou facilitar para você. A gente vai continuar então, professor, tranquilo e calmo. Quem falou de estágio aí mesmo? Foi Raul? Foi. Você está procurando? Ainda não. Eu trabalho fixo. Você já está trabalhando. Mas se eu ingressar na área da metalurgia, a melhor porta hoje é o estágio, né? Não tem jeito. Sim. Sim. Bacana. Procure. Se você está pensando em estágio, já começa a procurar. Vamos lá. Então, a gente comentou Beleza? Tranquilo? Beleza. Vamos seguir? Pode tocar o barco. Vamos lá. A gente estava comentando sobre ensaios destrutivos na aula passada. A gente viu ali alguns casos, né? O professor trouxe alguns casos de falhas, mas só para vocês entenderem o contexto da importância, né? Algumas até antigas, igual aquela sapataria, para vocês entenderem que como que as coisas elas evoluem, como que a ciência evolui, como que os ensaios evoluíram. A gente vai estudar um por um os não destrutivos. Vamos arrumar um tempinho para a gente pegar aqueles ensaios destrutivos muito importantes e a gente estudar eles também. E a ideia por quê, né? Por que o ensaio destrutivo é importante? A gente viu que
a gente precisa de garantir a qualidade. A inspeção ela entra como um fator importante, por quê? Porque ao longo do tempo o equipamento ele pode, como se diz, né, apresentar falhas, e a gente tem que aprender a cercar isso. Tem equipamentos que são críticos, né? Eu costumo até brincar assim, uma coisa é uma solda de portão, né? Normalmente, né, vamos dizer assim, normalmente a solda de portão não tem problema. Você viu que, né, você fez a solda ali, pintou, né, jogou uma tinta para retirar a corrosão e deixa aquilo até ele corroer, né? Você viu lá que está caindo, opa, está na hora de trocar. Agora, nós vimos que vasos, caldeiras, tubulação, equipamentos como navios ou outros, eles não podem, né? Tem aviões, né? Não podem falhar. Tem certas partes deles que não podem falhar, que é catastrófico, né? Envolve vidas, envolve meio ambiente, envolve prejuízos financeiros e por aí vai. Ok? Então, a importância do ensaio executivo foi mostrada na aula passada. Agora, tem a ver com propriedades? Tem, né? A gente precisa ou garantir a propriedade, não é isso? Ou podemos assegurar a propriedade, mas ela está envolvida com os ensaios. Estranho de câmera aberta não tem ele, professor. Isso dava igual o míssil guiando. Só ver quem tá passando na frente do computador. Vamos lá. Então, as propriedades materiais mostram como esse se comporta e são processos decididos no projeto com visão para qual objetivo serão utilizados. Então, começa lá atrás, né, quando se tem o conceito inicial de uma determinada peça, qual que é o objetivo que ela vai ter, para que ela foi criada, para que foi criado um equipamento, e as propriedades nascem juntas. E dentro das propriedades, eu pergunto, por que as propriedades são importantes, né? Por que estudar propriedades materiais? E olha que legal, tem um vídeo muito bacana que eu vou tirar aqui agora e vou passar para ele, tá? Vamos fazer um teste aqui primeiro. Não estava mostrando a apresentação, não, agora que eu vi. Estou achando que eu estou apresentando slide aqui, só está aparecendo eu, né? Uma guia. Só um minutinho, deixa eu ver se vocês estão vendo aí já. Agora vamos ver se vocês estão escutando. Material ultra-hidrofóbico. Estão escutando? Sim. Este material é um milagre da física. Ele pode repelir todo... Então, eu gosto muito desse vídeo, que ele mostra alguns tipos de materiais e algumas aplicações. E dentro desses materiais, vocês vão ver propriedades. E essas propriedades que fazem eles serem usados em determinados meios. Tá bom? Então, vamos lá. Esse canal aí é bom, viu? Tem muita coisa interessante. Gostou? Marcelo, se não estiver escutando som, vocês me falam, tá? Vou desligar meu microfone aqui. Aqui tá ok. Material ultra-hidrofóbico. Este material é um milagre da física. Ele pode repelir todo tipo de líquido, incluindo óleo e lama, tornando-o muito útil em todas as áreas da vida humana. Por exemplo, ele pode ser usado para proteger suas roupas, a superfície das suas louças, seus sapatos e a lataria do seu carro contra lama e mofo. O efeito impermeável do material funciona graças às características das moléculas dentro dele, que tentam evitar qualquer tipo de contato com a água.
Algumas plantas se comportam da mesma maneira. Elas não ficam molhadas e as gotas de água ficam na superfície. Esse silêncio aí é do vídeo mesmo, tá, gente? Que pena. Se você trabalha em uma equipe, precisa usar a Monday.com. Ela é uma plataforma Tá. para gerenciar qualquer equipe e todo tipo de fluxo Eu de acho que o trabalho. primeiro vídeo tá tranquilo, o vídeo mesmo tá com problema. Algumas plantas Essa outra parte do vídeo que tá com problema, não é o seu computador, não. Não é não, né? Ah, Não. então beleza. Ô, professor, Pode falar. Maxwell? só um momento, pode deixar. Isso é uma bomba, né? a sua instabilidade, o material é usado em alguns truques de química, mas não é nada muito fantástico. Hidrogel. Estas bolas coloridas, à primeira vista, parecem muito pequenas. Porém, ao serem mergulhadas em água, você precisará aguardar um pouquinho, e você verá como o hidrogel se mistura com a água e aumenta significativamente de tamanho, preenchendo todo o compartimento. Atualmente, o produto é ativamente usado na jardinagem, floricultura e design de paisagens, adicionado ao chão preto do fertilizante. Graças ao hidrogel, não há necessidade de regar as plantas o tempo todo ou se preocupar com seu crescimento. Os desenvolvedores dizem que é seguro para os humanos e pode funcionar por até 5 anos sem necessidade de troca. Você pode comprar o hidrogel em qualquer loja de fertilizantes ou comprar online. Nitinol. Esta liga de níquel e titânio tem uma característica que os cientistas conhecem como memória de forma. Se um objeto feito de nitinol, como um clipe, por exemplo, for deformado, ele irá recuperar sua forma inicial quando aquecido à temperatura de 40 graus. Isso também irá acontecer se você posicionar o objeto na água. Além disso, o nitinol é um produto resistente e elástico, mas infelizmente é muito Gente, desculpa parar, eu vou voltar no nitinol, mas eu fico pensando o seguinte, né? Opa, pai. O que eu vou falar aqui, me perdoe se tem alguém que é ateu, mas eu acho que Deus é perfeito. Como é que ele faz uma liga e o ser humano descobre a 40 graus? E parece que tem aquela aplicação, sabe, bem específica. Deixa eu voltar aqui de novo para vocês verem. Eu acho que eu vou ser besta de testar esse negócio aí do clipe, viu, Fessão? Não tem condição de ter desse, não. formado, ele irá recuperar sua forma inicial quando aquecido, ativamente usado na jardinagem. Necessidade de regar as plantas o tempo todo ou se preocupar com seu crescimento. Os desenvolvedores dizem que é seguro para os humanos e pode funcionar por até 5 anos sem necessidade de troca. Você pode comprar o hidrogel em qualquer loja de fertilizantes ou comprar online. Nitinol.
Esta liga de níquel e titânio tem uma característica que os cientistas conhecem como memória de forma. Se um objeto feito de nitinol, como um clipe, por exemplo, for deformado, ele irá recuperar sua forma inicial quando aquecido a temperatura de 40 graus. Isso também irá acontecer se você posicionar o objeto na água. Além disso, o nitinol é um produto resistente e elástico, mas infelizmente é muito caro e difícil de fazer. Atualmente, o nitinol é usado na medicina para segurar ossos quebrados. Então, antes de passar para o galho, olha que interessante, né? A facilidade, às vezes, de colocar um determinado material que depois que ele chegar na temperatura de 40, então, né, o que você faz? Você coloca ele ali na temperatura diferente disso, então você consegue deformar ele. Então, quando ele está a temperatura de 40, você faz a forma dele, não falou que é memória? Aí você tira aquela temperatura, você consegue deformar ele, e aí você consegue passar ele mais fácil pelo corpo humano. Quando chega a 40, ele vai deformar de acordo com aquela memória que foi feita. E ali, ele não vai mudar a forma, porque né, a temperatura humana, normalmente interna, ela não varia muito. Então, eu achei muito fantástico a utilização desse material. Pena que é caro, né? Quem falou que ia fazer o teste, deve ser muito barato, não, nem sei o preço. Não, mas fala do clipe, professor. Ah, do clipe. Mas o clipe tem que ser dessa liga, né? O cara com daquela ali não pode trabalhar na siderurgia, não, né? Ah, é. Aí complica um pouquinho. Vai ter umas restrições ali. Não é o clipe comum, né? Aquele clipe ali é dessa liga, né? De níquel misturado com titânio. Tem um percentual ali de cada elemento, mas muito interessante, né? Gálio. O gálio não é apenas outro elemento da tabela periódica de elementos. Ele é também um metal que pode derreter nas suas mãos. A sua temperatura de derretimento é de 30 graus. Ele é mais pesado que a propaganda. Ô, Júlio, uma hora você experimenta para ver se dá certo. Comparar esses alunos. A água assim, tem você vai baixa lá, toxicidade. No final do link, coloca um ponto e aperta Enter. Depois eu vou testar. Tá. Beleza, obrigado. Final do link, no final do link, coloca um ponto e aperta Enter. Isso, aí vai voltar para o mesmo vídeo, geralmente para de passar essas propagandas. Ah, depois eu vou fazer esse teste que eu falo. No final do link aqui em cima, coloca um ponto e aperta Enter, né? Isso. Bacana. O menino é da informática, hein? Muito bom. É bom saber disso, viu? Não, nem eu sabia, eu vou testar também. Geralmente funciona. Atualmente, este material é usado na eletrônica, na indústria militar e na medicina, apesar de não ser nada barato. Em 2005, uma tonelada de gálio custava 1,2 milhão de dólares. Aerogel. O material mais sólido do planeta é o aerogel. Quando tocado, ele parece espuma, mas sólido com uma grande resistência e baixa condutividade térmica. Apesar disso, o aerogel é um sólido com densidade extremamente baixa. Ele consiste de pequenas partículas de dióxido de silicone interligado por uma rede de poros. Pratos feitos de aerogel são usados nas estações interplanetárias da NASA para coletar poeira cósmica, mas este material pode ser comprado por qualquer pessoa. Dependendo do tamanho e da forma, um pedaço de aerogel que cabe na palma da sua mão custa algo entre 25 e 125 dólares. Plasticina magnética.
Esta substância lembra a plasticina comum usada pelas crianças. Ela pode ser suavizada, espalhada e usada para tirar vários tipos de figuras. Se você criar uma bola, ela irá bater contra uma parede ou contra o chão como uma bola de verdade. Mas a coisa mais impressionante é que se você colocar um ímã perto dela, a plasticina irá se aproximar, como se estivesse viva. Se você deixar o ímã por muito tempo, o material irá engolir o ímã completamente. A plasticina contém milhões de partículas magnéticas que reagem aos campos magnéticos. Quanto mais forte for o ímã perto, mais interessante será a reação da plasticina. Ao usar um ímã normal, a plasticina será simplesmente atraída, mas ao interagir com ímãs mais fortes, a plasticina pode ser carregada, se tornar um ímã e atrair pequenos objetos. Mas tenha cuidado, pois ela pode manchar coisas com facilidade. Metamaterial. Cientistas de Amsterdã e Tel Aviv criaram o primeiro metamaterial mecânico programável. Ele tem grande resistência, flexibilidade e memória mecânica. Este tipo de metamaterial pode ser usado em robótica leve e na criação de próteses médicas. Ele também é útil para criar dispositivos que nós usamos no dia a dia, como smartphones e relógios. Fluido não newtoniano. Este líquido pode ser criado em casa, usando amido de batata e água, misturados juntos. A principal característica dos fluidos não newtonianos é que eles se comportam de maneira diferente dependendo da força de pressão. Se você atingir a superfície do líquido com seu punho, ele irá parecer um material elástico e sólido. Mas se você repetir o movimento lentamente, o líquido irá se comportar normalmente e você poderá facilmente colocar a sua mão dentro dele. Isso acontece por causa da estrutura da substância e das ligações das moléculas dentro dele. Bom, mais Legal demais, hein, pessoal? isso, mais título de curiosidade para vocês verem que a tecnologia, quando eu estudava, né, gente, a engenharia mecânica, a civil, e estava, inclusive, surgindo na época chamada engenharia de materiais. Por conta disso, hoje ficam estudando só os materiais para buscar essas propriedades diferentes para desenvolvimento de tecnologias. Então, quando você pensa no nitinol, por exemplo, né, que é muito interessante, ele é um material que permite um avanço da medicina. Vocês viram ali aquele material com resistência que ele tem uma mobilidade, já serve aí para smartphones. Eu nem sei como que isso é aplicado no smartphone, mas são tecnologias que cada dia vão se pesquisando aí. Todo dia tem aparecido materiais
com propriedades diferentes. Então, não tem jeito, né, a gente não fugir dessas propriedades e estudar elas, porque ela está muito envolvida no nosso meio. Ô, professor, Bacana? Pode falar. você chegou, quase ninguém viu a abertura da Olimpíada, né? Porque não foi muito transmitido, foi muito divulgado. Mas o que eles fizeram, igual a abertura que eles fizeram lá, os japoneses, eles reuniu lá milhares, não sei se foi milhares ou milhões de drones controlados lá, que eles formava figura no céu de LED, os drones sincronizavam. Cara, você vê que coisa de louco, velho. Eu não vi, depois eu vou pesquisar. Que interessante. Eu falei assim, às vezes você vê algumas coisas, alguns filmes de ficção, você fala assim, nossa, que mentirada, aí você vai ver uma situação daquela ali, cara, você fica de queixo caído, porque foi muito legal, eles usaram, não, mas foi muito drone, sabe, pequeno, acho que cada drone pesava, não sei se era 30 ou 40 gramas, não sei, eu sei que eles eram levinhos, eles formavam o desenho no céu, você tem que ver que coisa de louco, um negócio muito chique, viu? Aí eles formaram lá na aqueles China anéis. Eles já fazem isso há bastante tempo também. Eles formaram os anéis da Olimpíada, cada um de uma cor, enorme no céu, sabe? Só com esses drones, coisa doideira. Eu fico pensando, Luciano, muito bacana, eu perdi, depois eu vou ver se resgata, isso deve ter na internet fácil, né? Legal. Não sei se vocês já viram um vídeo de um cara com uma chamada de nanotecnologia, como se fosse exatamente sei lá, alguma coisa que voa, como se fosse mini drones, mas com mini bactéria, que o negócio voa e defende um camarada, ou então ele entra dentro do cara e rebenta ele todo. Não sei se vocês já viram isso. Normalmente, em 2016... Nanorobôs? Nanorobôs, né? Já viu, Max? Sim. Então, assim, não está longe, né? Você acha que, igual o Luciano comentou, parece ficção científica, não está longe. Então, eu penso que a humanidade ela tem que até evoluir moralmente. Eu falo de ética, de morosidade ao próximo, porque do jeito que a tecnologia vai avançando assim, chega num ponto, ou a gente vira realmente seres humanos civilizados, ou tem uma desavença e um país, ou uma cidade rebenta com outro. Isso? Os exterminadores futuros. Vai por aí. Mas aquelas ficções lá dos anos 80, 90 que a gente via, a maioria hoje é realidade. É realidade. Bom, então eu trouxe, é muito bacana, eu gosto muito desse vídeo, apesar que ele tem algumas falhas, tem hora que ele fica mudo ali, mas ele traz bastante, ele vem bem forte essa característica de propriedades dos materiais. Então, o material que é impermeável, o outro que tem uma memória de temperatura, isso, o outro que tem uma característica de ímã, o outro que alia resistência com robótica, e por aí vai. Esse dali, a resistência com robótica, a gente fica pensando no futuro, por exemplo, praticamente um equipamento que é um navio, quando chega na Terra, ele transforma, se ele tem uma memória com a robótica, por que não transformar ali, de repente, num carro e por aí vai. Está pensando nisso no futuro aí. Mas nasce exatamente lá atrás, nas propriedades dos materiais. E ele traz 1912, né? Vamos voltar um pouquinho atrás aí, ó, no Titanic, né? Construído em ritmo frenético, foram registrados mais de 250 acidentes de trabalho, onde já foi corrido ali. E olha só que interessante, quando você traz isso aqui, ó, lembra que a gente falou de aço carbono? Olha que legal. A gente pode até voltar isso aqui lá depois, lá na frente, mas a gente fala aço carbono é o quê? Ferro, átomo de ferro misturado com carbono. Perfeito? Então tá aqui, ó. O ferro não tem, né? Ok? Por quê? Por que não tem o ferro
nesse certificado aqui, nesse item de qualidade aqui. Porque o ferro, se você somar isso tudo aqui e diminuir 100 disso tudo, então, ó, eu pego o STM aqui, ó, 0,20 mais 0,55, 0,12, ou seja, se eu somar isso tudo e depois diminuir 100 menos a soma disso tudo, o que sobrar é átomo de ferro, ok? Então, vamos aí para quase que 98% aí é átomo de ferro, tá bom? E aí tem outros elementos, ó, manganês 55, fósforo 0,12, que é o Pzinho aqui, né? O S, enxofre 0,37. E olha que interessante. Por que o Mn, o P e o S, o manganês, o fósforo e o enxofre, eles estão de cores diferentes aí? Porque a mistura de manganês com fósforo e com enxofre é uma caracterização de quanto maior essa quantidade, principalmente do fósforo e do enxofre ali, de fragilização do aço. O aço fica mais quebradiço ou em baixa temperatura, isso piora ainda mais, ok? Então, se você somar aqui com a aço ASTM, que é um aço normalizado, a gente vai ver que a ASTM é uma associação americana de materiais, tudo bem? E ele fala, olha, o manganês tem 55, 0,012 e 0,037. O fósforo e enxofre, em maior percentual, ele fragiliza o aço. O aço do Titanic tinha 0,045, então está maior que o ASTM, e o enxofre tem 0,069, que é o dobro, né, do percentual do ASTM 36. E o manganês está em menor quantidade. Olha só que interessante. O manganês ele é positivo, né? Ele dissolve um pouquinho desses dois aqui no aço e deixa o aço um pouco mais forte, só que ele está em menor quantidade. Ok? Então, por que eu estou falando isso? Quer dizer que a qualidade do aço do Titanic é inferior a essa aqui, normalizada pela uma associação americana de materiais. Olha que interessante. Então, primeira coisa, o barco foi construído de qualquer jeito. Segundo, a qualidade do aço não era aquela, né, vamos dizer assim, aceitável. E aí, o que acontece? Eu nem coloquei mais material aqui, não, porque o Titanic é muito polêmico, o caso dele, né? Mas uma das características interessantes, que talvez pudesse, pelo menos, diminuir a ruptura, ou talvez ela nem acontecer, é que, além da característica do navio ter sido feito às pressas e a qualidade do aço ruim, e aí ele pegou um mar gelado, onde que o casco dele vai de encontro ali com o gelo, né? Aí, ou seja, aí acontece um choque e aí piora tudo, né? Porque é um choque de frágil, né? A questão frágil poderia ter sido feito de um aço melhor, ok? E ter sido feito mais caprichado aí. Isso impediria o que aconteceu? Não sabemos, mas né, são várias causas que fazem com que aconteça que esse vamos dizer, né, esse desastre aí, em 1912. Até a religião tá no meio desse caso aí, né, professor? Oi? Até a religião tá no meio desse caso. Até a religião, né? Professor, Arrogância, né? Vamos dizer assim, oi? tem um estudo recente aí que comprovou também que o que fragilizou o casco aí foi que o fato da fornalha ter ficado ligada durante 3 dias para poder depois movimentar. Acabou que fragilizou a área do impacto. A fornalha ficou ligada 3 dias? 3 dias antes do navio partir. E aí, segundo os estudos, isso fragilizou mais o casco. Ah, interessante. Depois eu vou dar uma olhada, tá? Tem a questão da temperatura aí. Isso. Ligado no processo. Exatamente. A gente nem, até que em ensaios a gente não vai ver tanto, mas na aula que a gente viu do primeiro caso, a gente vai ver que a temperatura tem muita influência nas propriedades dos materiais. Lembra que eu falei que a gente resfria o aço tanto na água e no cal, e a propriedade já começa a modificar? Então, tem sentido, sim.
Bacana. Esse aqui o professor já tinha comentado com vocês, lembra da série Liberty, um terço dos navios deram problemas, não é isso? Olha esse aqui que interessante, vaso de pressão fraturado durante um teste hidrostático. O que é um teste hidrostático? Só para vocês terem ideia. Pega uma determinada tubulação ou vaso, enche ele de água e joga pressão até a chamada pressão máxima admissível, até o tanto que ele deve aguentar no cálculo de projeto. Ok? Nesse caso aí ele não aguentou, né? E por que o teste hidrostático é importante, né? Porque antes de colocar o vaso em operação, você joga água. Se ele estourar com a água, tudo bem, né? Não explode para tudo que é lado. O problema é colocar uma nafta, colocar um GLP aqui e isso estourar. Aí o bicho pega. Ok? Então, olha só. E a forma... É igual aquelas adutoras da Copasa quando rebenta. Sai arrebentando tudo. Nossa Senhora. Teve um cano daqui, ele arrebentar, não? Não é brincadeira, não. E aqui, gente, é uma fratura frágil. A gente vai ver lá na frente o que é isso, tá? Mas isso aqui, de longe, você consegue enxergar que é uma fratura frágil. Impressionante. Agora, a quebra, será que é sempre ruim, né? Olha só que interessante. Então, você, às vezes, fazer determinadas propriedades materiais para quebra pode ser um fusível, tipo assim, uma defesa, né? Ou seja, uma quebra de uma determinada peça, não é esse caso da biela que eu estou falando, mas uma quebra de uma determinada peça representa é melhor ela quebrar e parar o equipamento do que quebrar o equipamento inteiro, por exemplo. Tá? Então, tem peças, tem equipamentos que têm essa característica. Ela tem uma peça bem frágil ali, mas uma vez que ela quebra, ela faz o equipamento todo parar para que não aconteça um dano maior. Olha que interessante. Então, não quer dizer que tudo que quebra fácil quer dizer que seja ruim. Depende do que o projeto está estabelecendo. Aqui o processo de fabricação de biela fraturada, não sei se alguém conhece ele, mas aqui é só para quê? A biela, ela é junto feita com casquilho, acontece a usinagem e depois há uma separação entre ela. Para quê? Para que esse par biela-casquilho seja bem utilizado. Ou seja, há um perfeito, como é que a gente pode dizer? Um perfeito assentamento entre esse casquilho e a biela. Inclusive, essa questão, isso aqui é uma peça de carro, tá, gente? Acho que todo mundo conhece, né? Até melhor que eu. Isso aqui, ó, esse casamento aqui não pode nem ser separado. Quando o mecânico desmonta o motor para fazer retífica, a biela tem que ser montada com o mesmo casquilho. Não pode nem trocar. Perfeito? Então, nesse caso, elas foram feitas juntas, depois houve uma usinagem e depois elas foram separadas para um melhor funcionamento do equipamento. Ok? Tranquilo isso aqui? Então, ela foi feita normal, inteiriça, e depois foi feita a separação? Depois foi feita a separação. Essa inteiriça é muito bom, o assentamento, né, do casquilho primeiro fica otimizado. Olha isso aqui, outro exemplo, né? Algumas peças de satélite são projetadas com pontos frágeis para falhar na reentrada. Então, o satélite fica ali durante anos, vigiando não posso nem falar isso sem gravar, né? O Google, Facebook, para saber tudo o que você faz, mas a hora que esse satélite vence a vida útil, em vez de ficar um lixo no espaço, o que acontece? Ele volta para a Terra. Só que tem partes para ele cair na Terra, ele espedaçar todas, e aqui na entrada da Terra, né, tem uma faixa eu esqueci como é que chama a faixa, que queima tudo, né? A gente vê isso muito em filme. Ou seja, aquele satélite, automaticamente, uma grande parte dele é queimado e apenas um pequeno lixo é jogado aqui de volta no planeta. Olha que legal. Eu achei muito interessante esse exemplo, e mostrar que, às vezes, a falha, quando ela é projetada, ela pode ser benéfica. Olha que interessante.
sei se pessoas, acho que eu já tinha um para casa desse aqui para vocês, né? Lembra? Resistência, elasticidade, plasticidade, ductilidade, fluência, fadiga, dureza e tenacidade. Pessoa não deu para fazer, não. Então, vamos lá. Então, vamos começar a estudar aqui. Isso aqui é um gráfico chamado tensão versus deformação, tá? Você não vai comentar muito com ele agora, mas a gente vai ver ele na tração, pode ficar tranquilos. Não vou nem comentar, nem devia ter colocado esse gráfico aqui, ele foi intruso. Mas vamos começar com a resistência mecânica. Olha que legal, definida a medida de capacidade de um material, resistir a um esforço a ele aplicado. Eu dei um exemplo aqui no elevador, não é isso? A gente tem os cabos de aço que seguram o elevador. É lógico que tem outros equipamentos de caso esse cabo venha a se romper, tá? O elevador tem uns freios aqui, ele faz a frenagem para que ele não caia, ok? Mas o que acontece no caso do cabo aqui? Ele sofre um esforço de tração. O que é esforço de tração? Aqui está desenhado bacana. Não. Tampei aqui, ó. O que é a tração? Você pegar um determinado material, esticar para um lado e esticar para o outro. Então, o que acontece aqui no cabo, né? Tem alguma coisa segurando ele e o elevador está fazendo força para baixo, vai ter uma reação para cima. Ou seja, o cabo está sendo esticado. Esse esticar, gente, é uma resistência mecânica chamada de tensão de tração. Ok? Qual que é a diferença de tração para compressão? Ó, a compressão, em vez de material ser esticado, está sendo um esforço no sentido contrário, ele está sendo comprimido. Então, isso é uma tensão de resistência mecânica de compressão. Ok? Flexão é nesse sentido aqui, perpendicular ao eixo. Qual que é a tendência do material que está sofrendo flexão? Fazer isso aqui, ó. Fiz um desenho aqui. Ó, isso aqui é flexão. Ó. E tem o cisalhamento. Uma força de um lado está uma força indo para a esquerda e uma força está indo para a direita. É isso? E aí vai acontecer o quê? A tendência a aparecer uma trinca aqui no meio e o material vai cisalhar. Tranquilo isso aqui, gente? Às vezes é meio, como se diz, né? Teórico, né? Um pouquinho teórico, talvez vocês fiquem um pouco cansados. Mas está bacana? Bacana. Ok. Não durmo. Tá tranquilo, professor. Tranquilo? Bacana. Vou seguir. Então, a primeira é a resistência mecânica, que é a capacidade do material resistir a um esforço ele é aplicado. Esse esforço pode ser esforço de tração, compressão, flexão, cisalhamento. Tem outros, tá? Outros 4 aqui só para exemplificar. E o segundo chama-se elasticidade. Olha que legal essa bolinha aí. Ó, vocês estão enxergando. Então, olha que interessante. O que é a elasticidade? Propriedade que o material, quando submetido a um esforço, é deformado, porém, na fase elástica, esse esforço cessar, o comprimento volta de forma inicial. Bom, o aço tem fase elástica? O aço tem característica elástica? Ele é maleável, né, professor? Opa, a gente vai ver essa propriedade também, maleável, boa. O aço tem propriedade elástica, tá, gente? O aço tem propriedade elástica. Então, a gente pode pensar exatamente no elástico, daqui a pouco eu volto na elasticidade, mas a gente pode pensar no elástico. O que acontece no elástico? Ou uma mola. Vamos pensar numa mola. O que acontece com a mola? A mola está aqui, bonitinha, né? Esse símbolo aqui quer dizer que ela está grudada aqui na parede. Você colocou um gancho aqui e puxou a mola. Veio com a mão, puxou a mola. O que vai acontecer? Fiz um desenho aqui. Ficou ruim ali, né? Fiz um desenho aqui, ó. Então, a mola está parada aqui. Você fez uma força nela. O que ela vai fazer? Ó, ela vai aumentar de tamanho. Ok? Se você não forçar muito o limite dela e soltar, o que acontece no terceiro caso aqui? Então, aqui é 1. Isso. Ela volta para o seu comprimento inicial. Eu vou até medir aqui e chamar de L. Ó, de L.
E aqui eu vou chamar de L1. L1 é maior que ela. Ela aumentou o tamanho, a hora que você cessou a força, ela volta para o comprimento inicial. Gente, isso é elasticidade. Você pegar um elástico, pegar uma mola, essa própria nessa bola aqui, é claro que está muito exagerado, mas a ideia é, a mola, essa bola deformou quando ela encontrou um corpo, quando ela cessou essa força do corpo com ela, que ela bateu ali, ela voltou para o estado inicial. Isso é elasticidade. Ok? Tranquilo? Então, todo material que ele dá uma deformada, cessou a força, ele voltou para a dimensão inicial, é chamado de elasticidade. Ok? Ô, professor, eu acho que essa bola eles não exageraram, né? Essa é câmera lenta, né? Super câmera lenta que eles fazem. A Que gente isso? não percebe, no olhar a gente não percebe, mas você vê algumas coisas aí que eles Pode fazem ser. super câmera lenta aí, nossa. Parece que ficou exagerado. Essa é aquela dente de leite antigamente, professor. Ah, você dá uma borracha nela, né? Jabulani. É, tipo uma borracha assim. Deixa eu ver, alguém escreveu. Ah, ok. Então, olha que interessante. A propriedade de elasticidade ficou ok? Oi? Tranquilo. Não, tranquilo. É porque, não sei se você já viu aqueles vídeos que eles colocam em super câmera lenta, que eles dão uma bufetada na cara do sujeito, o cara deforma o rosto todo. Elástico, né? Elástico, Não vi, não. Que isso? Esse povo tá demais, hein? Tá usando a tecnologia para mostrar elasticidade. Olha o exemplo aqui, olha que legal. Olha que legal isso. O professor desenhou e esqueceu que tem um exemplo aqui. Olha que interessante. A mola inicial, no ponto 1 aqui, essa do meio, ela aumentou de tamanho, ela teve um aumento de dimensão, porque ela estava submetida a uma força, cessou a força, ela volta para a condição inicial. Gente, isso se chama deformação reversível. Esse aumento de tamanho da bola, no caso da bola ali, ela deformou, né? Na mola aumentou de tamanho aqui, chama-se deformação reversível. Existe um gráfico para isso, chamado gráfico de tensão-deformação. Não vou falar do gráfico agora, mas ele mostra, normalmente, quando a deformação é reversível, o gráfico é uma linha reta assim, ó. É esse ponto aqui, ó. E tem a deformação irreversível. Vamos pensar na deformação reversível como um chiclete. Essa coisa porca, né? É só para vocês terem ideia, né? Pegou um chiclete, mastigou ele, você pegou ele, esticou. Aí ele até volta um pouco, mas ele fica esticado. Isso é chamado de deformação irreversível. Entenderam? Então, a elasticidade é quando o material ele volta para a condição inicial e a plasticidade é quando a deformação ela fica. Pense numa chapa que ela vai virar uma porta de carro através do processo de conformação. Olha isso aí, ó, tá vendo? Ou seja, no tarugo, esquece a porta, olha esse tarugo aí, ó. Ele foi deformado e permaneceu desse jeito. Ele não voltou a ser tarugo depois que a prensa cessou. Isso é chamada de região de deformação plástica ou deformação irreversível. Entendeu a diferença de um para o outro? Ficou bacana? Então, ok aí, professor. São propriedades muito importantes para a gente. Ok. Ok, ó, o material é deformado por um esforço, porém, ele não volta, né? Está errado aqui, né? Putz, isso aqui não volta. Ele volta, não. A plasticidade, ele não volta para a sua dimensão original ao cessar a tensão produzida. Todos dois estão envolvidos na nossa área. Por quê? Quando que usa a plasticidade? Lembra que o professor perguntou, o aço, ele tem fase plástica, elástica? Tem. O aço tem fase elástica e o aço tem fase plástica. Todos dois são utilizados na indústria, na nossa área. Quando que se usa a fase elástica? Por que que eu não enxergo o aço fazendo isso aqui, ó? Vou dar um exemplo aqui, ó. Está lá com um tarugo, lá, vou puxar esse aço. Ele estica, agora eu vou soltar, ele volta para o aço inicial. Já viram acontecer isso com a barra de aço?
alguma coisa, esticar, você visivelmente enxerga, não ficou... Tem como não. Não tem. Por quê? É microscópica. Acontece, mas é microscópica. Ok? É claro que tem classes de aço, por exemplo, a mola é um aço. Ah, não, isso não é microscópico, não. Isso dá para ver olho nu, professor. Tudo bem, mas muitos são microscópicos. Mas a maioria dos projetos, por exemplo, lembra da... E às vezes nem tão microscópico assim, né? Vamos voltar na ponte aqui. Estudo de concreto com aço. Se você percebeu que ela sofre uma deformação, ele fez isso aqui, ó. Claro que eu exagerei, né? Depois que passou a vibração, ele voltou para a condição inicial. Isso é elasticidade. E a maioria dos projetos tem que ser assim, por quê? Porque a estrutura da ponte, ela não pode deformar e ficar. Aí passa outro carro, ela deforma um pouquinho. Daqui a pouco ela está assim, ó. Daqui a pouco ela está assim, e o carro vai ladeira abaixo. Quem está ali vai ladeira abaixo. Então, o aço, o concreto, essas estruturas projetadas, elas sim, sofrem elasticidade sim, só que níveis muito pequenos, e às vezes a gente nem percebe. O eixo, Professor, a roda, tudo que você imaginar de engrenagem, de equipamento, ele sofre deformação elástica, só que ele volta para a condição. Aliás, a elástica é isso, né? Então ele tem que sofrer, ele sofre, é propriedade do material. Pode falar. já pensando nisso daí, com relação à fabricação de ponte rolante, né, para transporte e movimentação de carga, ela já é projetada e fabricada com a flecha positiva, né? Boa. Porque no momento que ela faz a elevação da carga, ela vai sofrer aquele esforço ali, né? Então ela tem que ter essa flecha para evitar a quebra da ponte. Excelente, Zé. Ou seja, cessou o esforço, a flecha volta. Perfeito? Então, há ali uma envergadura com a carga, aliviou a carga da ponte, ela volta para aquela envergadura que foi projetada. Excelente, obrigado aí pelo exemplo, muito bom. Por nada. Ô, professor, Oi. Isso aí que você está explicando já entra nesse assunto de material dúctil e material frágil. E isso, são propriedades ali que a gente vai ver. O dúctil, no caso, é esse aí que pode sofrer deformações. E o frágil é aquele que praticamente consegue sofrer uma deformação pequena ou nenhuma. Acho que é isso mesmo, né? Isso, a gente vai chegar lá, vou te mostrar a diferença, né, de um material dúctil ou frágil. Mas, sim, né, antes de dúctil e frágil, a gente pensa na propriedade de elasticidade, aquele que volta, né, e aquela propriedade, aquela parte plástica que ele não volta mais. Sim. Daqui a pouco a gente entra, que tem totalmente a ver com essas duas aí. Ok. Bacana? Tá aí, ó. Olha que interessante. E aqui, ó, esse gráfico, ele mostra exatamente a região de contorno. Ou seja, isso aqui, gente, ó, essa tensão aqui é força. E essa área do gráfico aqui, ó, chama deformação. Então, o que está acontecendo aqui? À medida que vai aumentando a força, ó, cheguei a força, vai aumentando a força no gráfico aqui, que ele vai crescendo, vou colocar uma caneta diferente aqui. Vou colocar vermelho, amarelo aqui, ó. À medida que o amarelinho vai crescendo aqui, ó, a força está aumentando e ele está ficando com uma dimensão maior. Ó. Essa dimensão maior dele aqui. Ó. Em qualquer ponto, se essa força cessar, ele volta para a dimensão inicial. Até chegar nesse ponto 1 aqui, ó. Olha que interessante. Tem um momento da força que você coloca no aço ou no material, que a partir desse ponto aqui para cima, se aumentar a força, ultrapassar esse ponto, ele não volta para a dimensão mais. E aí é que entra essa questão do projetista. Quanto de peso que eu for colocar na ponte, ou quanto, vou dar o exemplo, quanto de peso que eu vou colocar na ponte de rolante, ele ainda está dentro da região elástica. O projeto não pode passar disso. O limite, né? O limite
tá? E ainda tem um coeficiente de segurança. Então, se a ponte é 10 toneladas, opa, ela deve aguentar ali uns 15. Aí o cara, não, vamos colocar uns 20, não tem problema não. Vai ultrapassar, se não acontecer uma estrutura, um colapso, vai deformar, vai estragar, né, o equipamento por excesso de peso. É por isso que vamos sucatar uma no domingo. Como é que é? É por esse motivo que vamos sucatar uma ponte no domingo. É por isso que vai sucatar uma ponte no domingo. E assim, às vezes coloca, ela coloca 10, não, vamos colocar 12. Pelo coeficiente de segurança, ele até aguenta, mas vai reduzir a vida útil. Lá na frente, que deve ser esse caso, né, não foi feito de uma vez, mas foi colocando ali devagarzinho, não coloca 11 hoje, coloca 12, não tem problema não, tem coeficiente de segurança, só que reduz. Aí ela poderia durar 30, dura 15, 30 anos, né, dura 15. E aí junta-se, né, às vezes a não manutenção, e por aí vai, né? Mas eu queria que vocês entendessem isso, que existe um limite que a força dali para baixo, o material, ele ainda comporta como elástico, dali para cima ele comporta como plástico, ok? E eu não quero dizer que o elástico e o plástico não seja ruim. Deixa eu voltar aqui, ó. Na conformação, por exemplo, você não quer fazer a estrutura desse material aí e quer que ele volte. Então o projetista vai calcular uma força de forma que ele vai realmente se deformar para chegar na peça que foi. Isso aqui é um processo de fabricação de plasticidade, porque ele não volta para a condição inicial. Coloca uma força pequenininha, ele volta para a condição inicial, não adiantou. Tá? Então, ou seja, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, né? Quando foi projetado para construir uma peça, eu vou usar a região plástica. Quando foi projetado para um equipamento durar muitos anos, ele vai ser na elasticidade. Então, vocês estão enxergando aí, né? Gente, isso aqui é um ensaio de tração, tá? Olha que legal. O ensaio de tração, ele verifica tanto a região elástica do material como a plástica. Olha que legal. Seu material vai ser testado. Within this test region, distance marks have been drawn at regular intervals. They help to visualize and measure the plastic behavior. Using a hand control, the tester moves the upper cross head into its correct starting position. Now he can place the threaded ends of the test piece in the lower and upper grips of the test piece. In the next step, he swings the extensometer into its working position and checks that everything is correctly prepared. Then he selects all necessary testing parameters on the control computer. Ready. Essas garras aí é para perceber o quanto que ele está se movimentando. This way, the gauge length can be measured throughout the whole tensile. The gauge length is displayed at the bottom right-hand corner of the screw. At the beginning, it amounts to 100 mm. During the tensile test, eles estão fazendo a leitura, né? Isso, e a peça está sendo puxada, tá? Está sendo tracionada, olha que legal. Está puxando a peça. Olha lá, 1.100 newtons. Não, puxando em direções contrárias, é isso? Oi? Puxando em direções contrárias. Isso aí. Olha lá, tá vendo que é um gráfico de linha reta? Ele está na região elástica, olha que legal. Tá puxando, tá aumentando a força lá. 1.400 quilos, olha que legal, 1.600 quilos. Esse primeiro aí, tá vendo? 2.000 tá mostrando, ó.
2.400, 2.500 quilos. Olha lá, ó. Olha lá. Acabou a elástica, agora é plástico. Ó. Agora, o que ele for deformado, ele não volta mais. Ó. Muito interessante. Se a máquina soltasse ali, ela continua a puxar, mas se soltasse ele ali, ele não voltava para a condição inicial. Cresceu alguma coisa ali. Ah, tá, entendi. Entendeu? Aquela parte reta ali era elástica, agora ele já foi para plástica. Vai No gráfico lá em cima, né? Indicou isso. o final da elasticidade e depois ali já seguiu isso. A deformação que não tem mais retorno. Isso. Alguém falou, pessoa, o tarugo que sai do forno, ele vai para isso aí, ó, fazer esse teste. Quem que falou? Eu esqueci. É Jefferson, né? Sim, professor. Depois você vê esse teste lá. Vai lá ver se consegue enxergar esse ensaio de tração lá, tá? Então tá ok. Se der também, né, Jefferson? Não aconselho, às vezes você não pode movimentar lá dentro, né? A pessoa está mandando você movimentar lá dentro. Olha só como fica claro essa região reta que é elástica. Dali para frente é plástica, gente. Olha que legal. Até no final, ó, quando ele se rompeu. Eu vou parar aqui um pouquinho para vocês entenderem. Olha que legal. Tá vendo o F máximo ali? Isso vai para um documento do aço chamado certificado de qualidade. Tanto esse FEH, esse FL, esse F máximo, ele vai para um certificado de qualidade do material. E quando ele sai do forno, né, igual o Jess falou, ele vai uma parte para a amostra, é feito esse ensaio, porque isso vai no documento do aço. Por quê? O projetista falou, olha, ele aguenta, ele não fala nem em força, mas ele fala em tensão, mas tensão é força sobre área. Eu quero um material que aguenta isso. Está escrito no certificado do aço a força que ele suporta. Então, esse é um teste destrutivo, tá? Esse ensaio que eu estou mostrando para vocês é um ensaio destrutivo que atesta, através de uma amostra, que aquele aço tem que aguentar determinada força, tem que aguentar uma determinada resistência. Ok? Certo. Isso aí para determinadas construções é importante, né? Sim. Muito importante você saber a resistência daquilo que você está usando ali para construir. Exatamente. Deu um problema na frente, Maxwell? Opa, cadê o certificado de qualidade desse material? Cadê os outros certificados, não só esse, outros testes que foram feitos, que atesta que ele foi construído adequadamente? É isso? Verdade. Sim. Não, se o material não foi... Não, todos os certificados estão ok. Então, vamos atrás do projeto do projetista, para ver se ele calculou certo. Embora o professor esteja rindo, né, mas o Brasil viveu, né, em 2014, um problema na nossa cidade, né, em que uma estrutura de uma ponte caiu. Então, não foi na área da mecânica, mas para vocês verem como é que essa parte é extremamente importante. É verdade. É só algumas fórmulas matemáticas que a gente não vai ver. Não sei que vocês queiram muito, né? Estou brincando. Não, vou pular essa parte. Só para quem vai trabalhar na área de projeto. Gente, olha que legal, ele vai colocar uma peça depois em cima da outra, vocês verem a diferença, o tanto que ela esticou.
O tanto que ela se alongou, o tanto que ela cresceu. Olha só. Aí, ó, ela era desse tamanho antes de esticar. Aí ele está dando uns detalhes mais técnicos, né? Que é o diâmetro ali do pescoço, essa parte que afinou e chama pescoço, neck, quanto que ele diminuiu de área, tá? Isso é até calculado. Agora, olha que interessante. Ele fez o teste de um material, presta atenção nesse outro material. O que foi feito aí? O que vocês vão notar de diferença? Vou perguntar, hein? É as mesmas dimensões, mas o material é diferente, hein? O comportamento gráfico deve ser diferente, né? Mas eles vão fazer o que agora? Tentar comprimir? Não, é a mesma peça, mas o tipo de material é diferente, tá? Ah, tá. Mas é tração também. Outras propriedades. Isso, exatamente, outras propriedades. The end of the elastic area is not revealed by a sudden drop of force or any distinct change. There is a smooth and gradual transition from linear elastic behavior to plastic deformation. In the further course of the tensile test, the force increases and the test piece again is strained uniformly along its length. At the point of maximum force, a neck develops, and all subsequent plastic deformation is confined to this neck until fracture finally occurs down. O gráfico aí já foi diferente, né? Foi diferente, tá vendo? Olha só. E olha a fratura dela, como é que é diferente também. Não só o gráfico, como a fratura. As a common substitute for yield strength, the 8.2% proof strength. It is the stress that causes 8.2% of plastic deformation in the material. And this is the way to calculate it. First of all, the elongation that corresponds to the 8.2% of strain has to be computed. For an initial gauge length of 100 millimeters, the result is 8.2 millimeters. In the force elongation diagram, a straight line parallel to the elastic line is drawn through the offset point of 8.2 millimeters of elongation. The force at the intersection point of the offset line with the force elongation diagram is designated as Fp 8.2. This is the force that causes a plastic strain of 8.2%. The 8.2% proof strength Rp 8.2 is equal to Fp 8.2 divided by the original cross-sectional area f0. Tensile strength, percentage elongation after fracture, and percentage reduction of area are calculated in the same way as in the first test. Bom, eu vou desenhar aqui, deixa eu ver quantas horas, né? Acho que eu empolguei aqui, né? Não, tá quase. Vou encerrar aqui. Mas antes de encerrar, só para vocês entenderem, vamos chamar de material A e material B, ok? Olha que interessante, o primeiro fez isso aqui, ó. O primeiro ele fez isso aqui, ó. Houve uma redução de área e se rompeu. Eu volto a falar isso aqui lá na frente, tá, gente? Mas eu queria mostrar isso para vocês. Olha que interessante. O B, que era um material diferente, ele fez isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguiram perceber, acho que foi um pouquinho rápido. Olha só. Ou seja, olha que legal. O A, houve uma redução de área para romper, e o B, ele não aconteceu essa redução de área, e ela foi ainda 45 graus. Olha que interessantíssimo isso. Gente, isso serve inclusive como análise de falhas, tá? Por quê?
Em projetos, principalmente, o material ele tem que fraturar normalmente desse jeito, ao longo do tempo. Tá? A gente volta depois para mostrar a questão de início de ruptura, marcas de praia, para a gente entender melhor, mas ele tem que se romper desse jeito aqui, ó. Então, muitas vezes, nas análises de falhas, de uma estrutura que houve um colapso, na hora de fazer a análise, em vez dele se romper assim, ele se romper do jeito B aqui, aí já começa, tem alguma coisa errada. Olha que interessante. Porque normalmente para estruturas, o projeto fala que ele tem que se romper, se tiver que romper, né? Na verdade não é para se romper, mas às vezes por desgaste de anos de uso, tem que acontecer desse jeito aqui. Ou o ideal é que se pegue antes que aconteça, né? Começou a trinca, se perceba e evita, né, uma catástrofe maior. De qualquer forma, a forma como ele se rompe, se é desse jeito, ou outros, né, existem outras formas aí, ele está te dando uma informação de que um material ele se comporta de um jeito, na ruptura, e o outro se comporta do outro, ok? E esse teste, vocês viram também a diferença ali do plástico e elástico no gráfico, à medida que ele foi esticando a peça. Legal? Tá bacana aí? Bacana. Depois a gente volta a falar isso aqui, vou deixar por enquanto aqui em moto, e a gente vai ver que o material é dúctil e que o material B é frágil. Vamos pensar, para encerrar, dúctil um chiclete, certo? Você vai esticando ele até se romper. Então, você tem dois materiais. Um chama dúctil, chiclete. Você vai esticando ele até se romper. E o segundo material chama-se giz, que é frágil. Por que o giz é frágil? Ele estica para se romper? Pega um giz e puxa. Não. Não, ele não estica, ele simplesmente, ele até pode esticar, né, em fases minúsculas, né? Mas de repente ele trinca sem esticar. Então o giz é frágil e o chiclete é dúctil. A aula que vem a gente retoma isso, tá? A ideia aqui, até parar por aqui, isso foi, bem no início é um pouquinho mais lento mesmo, tá? Mas com o tempo a gente vai adaptando aí. Beleza? Tranquilo. Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Bom trabalho. Tá bem interessante. No início, assim, é mais denso, tá? Mas nas próximas, a pessoa já vai intercalando com alguns exercícios para não ficar muito cansativo. Mas no início, assim, tem que aumentar, tem que ser mais conteúdo mesmo. Tá tranquilo. Em vista daquilo que a gente viu lá no primeiro módulo, isso aí tá fichinho. Beleza. Isso aí, galera, bom fim de semana para vocês. Não tem atividade essa semana. Aproveito para passear aí, pelo menos nas minhas disciplinas, não. Essa semana eu vou fazer o planejamento de notas, né? O planejamento de notas é as atividades ao longo do tempo que a gente vai fazer aí, para vocês já terem isso em mãos. E passando os trabalhos aí, para vocês terem tempo de fazer a tempo, não ser aquela coisa corrida, né? Maçante, de repente, nossa, 500 trabalhos fazer tudo de uma vez, não. Você vai planejar isso direitinho aí para a gente não sofrer tanto lá na frente, beleza? Beleza, professor. Beleza. Boa semana para vocês aí, obrigado. Falou, pessoal. Valeu, professor. Valeu, boa noite. Boa semana para eu também, até mais.